Olá, meus alunos de psicologia. Nós estamos iniciando a revisão para a primeira verificação de conhecimento. Como nós já fizemos e concluímos todo o nosso conteúdo programático, agora vamos fazer uma revisão daquilo que supostamente poderá cair na nossa primeira verificação de conhecimento. Sabemos que esta época, esse tempo agora, precisamos nos adaptar ao que a circunstância nos permite. E a partir desse momento, vamos reservar este momento de aprendizado para podermos focar naquilo que é mais importante, o nosso desenvolvimento e conhecimento para para o nosso curso de psicologia. Primeiramente, nós precisamos falar a respeito da lei da Libras. E o que significa Libras? Libras é Língua Brasileira de Sinais. Muitos, e até hoje, ainda existe pessoas que ainda recorrentemente fazem o uso do termo surdo-mudo. E sabemos que, pelo que nós já aprendemos dentro de sala de aula, que este termo ele é inapropriado para designar e denominar uma pessoa com deficiência auditiva. Se nós formos verificar na lei da Libras, a lei 10.436 de 2002, lá vai nos apresentar um termo que é portador de deficiência auditiva. Claro que nem tudo que na lei se apresenta é o que realmente a comunidade surda aceita como um termo apropriado. E nós aprendemos que a Libras é a primeira língua do surdo. E o termo utilizado para eles é apenas surdo. Este é o termo que devemos denominar uma pessoa com deficiência auditiva. Mas se nós formos colocar, por exemplo, numa prova para vocês, qual o termo que está na lei 10.436? A resposta é portador de deficiência auditiva. Mas se eu perguntar qual é o termo que a comunidade surda aceita como coerente, como aquilo que pertence a ele? É o termo surdo. Por isso que nós sabemos que dentro da lei 10.436, lá vai nos apresentar 5 artigos, apenas 5. E dentre eles tem essa denominação, mas também tem um outro artigo que fala a respeito do surgimento dessa língua. Como e quando apareceu essa língua? A pergunta é: será que a Libras ela é um empréstimo do português? Será que a Libras foram criadas pelos ouvintes? Ou será que a língua brasileira de sinais ela foi inventada e criada pelos surdos? Sim, pela comunidade surda, ela é
a comunidade que emerge a língua brasileira de sinais. Não é um empréstimo do português, não é um empréstimo de outra língua. Tanto é que a língua brasileira de sinais, ela é considerada uma língua independente das outras línguas. Ela é verdadeiramente a língua dos surdos. E isso dá uma notoriedade e também, para nós entendermos melhor, é aí que vai dar dignidade para o povo surdo, para a comunidade surda. E por que nós hoje estamos estudando Libras? Qual é a finalidade, por exemplo, para o curso de psicologia na licenciatura de psicologia a Libras? Justamente que vocês poderão ser professores de psicologia que adentra ao ambiente, ao universo do surdo. Vocês podem se deparar com uma pessoa surda. E essa pessoa surda, o que você vai e ensinar para ele e como você vai se comunicar com essa pessoa através da língua de sinais. É este o objetivo do conteúdo programático dessa disciplina. É você se familiarizar com a língua brasileira de sinais, trazendo para si um conhecimento ainda não dominado, não fluente, mas pelo menos terá a possibilidade de uma base de comunicação entre você e aquele seu aluno, aquela pessoa que vai chegar na sua sala, no seu ambiente de trabalho, e você vai fazer uma empatia, uma alteridade com ele, trazendo para si justamente aquilo que todos os cursos poderiam ter. Mas por que a lei definiu só para as licenciaturas essa disciplina Libras? Justamente que nós temos possibilidade de adentrar em nossos espaços escolares, em nossos espaços de palestras, em nossos espaços profissionais e se deparar com uma situação de, de um surdo à nossa frente. Para muitos, isso pode se tornar um desespero, pelo fato de trazer para nós o desconhecido. Porque o desconhecido, muitas das vezes, ele mete medo. O medo do desconhecido traz para cada um de nós um nervosismo, porque não sabemos como lidar com aquela situação. E quando nós nos apresentamos com a disponibilidade de um aprendiz, sairemos como mestres da situação. Outro assunto que nós poderemos abordar dentro da primeira verificação de conhecimento poderá ser os parâmetros da Libras. Nós já aprendemos diversos sinais em sala de aula, mas para que nós possamos estar sendo conhecedor de como se constitui um sinal. E o que é o sinal? O sinal, para o surdo, é o lexo, é a palavra para o português.
Cada sinal que nós realizamos é uma palavra que é que tem significado e um significante. E todo sinal que nós realizamos, ele pode ser coincidentemente parecido ou igual a um sinal. Como assim, professor? Um sinal, por exemplo, de com configuração de mão em X. O que significa uma configuração em X? Ele pode realizar essa configuração em X fazendo sexta-feira, fazendo o sinal de camarão, barulho e muitos outros. Mas o que é que define um sinal? Um sinal é definido não pela configuração de mão. E o que é a configuração de mão? É a forma como a sua mão vai se apresentar para realizar o sinal. Mas o que define realmente um sinal? É o ponto de articulação. E o que é o ponto de articulação nos parâmetros da Libras? É onde o sinal acontece. Ali nós vamos encontrar, por exemplo, uma configuração em A. Ela pode ser aluno, se nós passarmos essa letra A no braço, mas também pode ser no peito, mas já não vai ser aluno. No peito vai ser saudade. E se for um A e um L para frente, já vai ser azul. Então, só para vocês perceberem que um sinal, o significado desse sinal vai depender da onde o sinal está sendo realizado. É o ponto de articulação. É onde o sinal acontece. Mediante isso, e como é que nós podemos apresentar numa prova avaliativa uma questão como essa? Por exemplo, nós sabemos que o sinal de amigo, ele não é, só porque começa com a configuração de mão dele não vai ser A, vai ser o B. O B batendo no peito 2 vezes. Por exemplo, o sinal de tio. O sinal de tio não é com T, mas é com C na testa. Para você perceber que o sinal, ele não vai ter relação direta com a primeira letra daqui, aonde ele acontecerá e a configuração dele realizada. Por isso que quando nós formos solicitar em uma prova, as perguntas vão ser mais ou menos assim: qual a configuração de mão na sequência abaixo? A configuração em A da sequência abaixo. Aí vem 5 alternativas. Dessas 5, vai aparecer configuração em A é amigo. Tá certo ou tá errado? Tá errado.
Porque o sinal de amigo não é com A, é com B. Falso. O sinal de falso é com F? Não, é com B. Por isso que nem todas as vezes os sinais correspondentes àquilo que nós tratamos é a primeira letra daquela palavra, daquele sinal. Por isso que precisamos saber plenamente como acontece e como se criou e como se constituiu aquele sinal. Através de quê? Dos parâmetros da Libras. E quais são os parâmetros da Libras? Nós temos 5 parâmetros. Nós temos os primários, que são 3. Por que primários? Porque são essenciais. Sem eles, sem esses 3 parâmetros, o sinal não acontece. Temos o primeiro parâmetro, configuração de mão. Configuração de mão é o quê? É a forma como nós vamos posicionar a nossa mão para poder representar aquele sinal. E o segundo, ponto de articulação. O ponto de articulação é o local onde aquela configuração de mão vai realizar o sinal. E o terceiro será o movimento. Ele tem movimento ou não tem movimento? Então, nesses três parâmetros, nós vamos ter o significado suficiente para realizar um sinal. Mas eu disse que tinham 5. E os outros, professor? Nós temos também os sinais, os parâmetros também secundários, que pode e não pode acontecer dentro de um sinal, que são a expressão facial e a expressão corporal e a direção. Então, se eu perguntar, por exemplo, na prova, quais são os parâmetros da Libras? Quais são os principais ou os parâmetros primários da Libras? A resposta é configuração de mão, ponto de articulação e movimento. E se eu perguntar, quais são os parâmetros secundários? A resposta é expressão facial e direção. São esses os parâmetros da Libras. Mas também nós temos um outro assunto a ser mencionado para vocês, com relação à diferenciação entre surdez e a deficiência auditiva. Como é que nós podemos fazer a diferenciação entre um surdo e um deficiente auditivo? Aonde está depositado essa diferença? Onde nós vamos encontrar essa diferença? Para muitos autores, como Quadros, como Lacerda, como Perlin, está bem claro para elas que todos os sinais apresentados, elas têm uma forma e um conteúdo. Mas, para que nós possamos entender melhor a origem e o próprio termo surdez e deficiência auditiva, elas trazem para o nosso conhecimento que o surdo
é aquele que, quando nasce, ele já possui a sua deficiência na audição. Enquanto que o deficiente auditivo, ele nasce ouvinte, depois se torna surdo. Ele adquire a surdez. Então, a diferença de surdez para deficiente auditivo está no nascimento. Uma pessoa que tem pais surdos, pai e mãe surdos, e nasce surdo, a gente diz que ele nasceu congenitamente. Todas as vezes, quando nós vamos encontrar essa definição de surdez e deficiência auditiva, nós encontramos algumas pessoas que têm outros pensamentos, mas não convém falar agora. Mas para nossa prova da primeira verificação de conhecimento, o importante é saber que o surdo, ele é surdo quando ele nasce surdo. O deficiente auditivo, ele nasce ouvindo e se torna surdo. E como é que se torna surdo? Algumas doenças, aquelas doenças sexualmente transmissíveis, adquire a surdez. Também pela meningite, também adquire a surdez. E outras situações mais. Mas para a gente poder entender essa diferença, está onde? No nascimento. Então, o nascimento é o termo importante para nós sabermos se ele é surdo ou se ele é deficiente auditivo. Mediante a esta proposta de revisão que nós estamos fazendo, deixemos claro que qualquer dúvida que vocês tiverem, façam no chat, que podemos também responder às suas indagações, às suas dúvidas, para dirimir aqui mesmo na nossa plataforma da Examais. A Examais agradece a cada um de vocês e ela não vai deixar que vocês possam deixar de aprender, mesmo com esta situação de suspensão do convívio social. E aqui está a teleaula para nós podermos continuar a nossa vida acadêmica, vida onde nós escolhemos para sermos os profissionais que seremos no futuro. Por isso, eu agradeço a todos os alunos da curso de Psicologia do 7º semestre que estão hoje me ouvindo. Agradeço. Conte comigo. Estarei aqui para resolver as problemáticas de vocês concernente à nossa disciplina Libras e o que mais desejarem. Vou deixar o meu WhatsApp aqui. O número é, anote, 984726652. Obrigado e até a próxima.